Olá, tudo bem? Como é que tá vocês? Espero que estejam bem. Bom, tentei gravar 2 vezes aqui, deu problema. Tem que iniciar de novo. Bom, olha só. Hoje eu quero falar de algumas coisas importantes acerca do reino de Deus e dizer para você que, por pior que esteja, pode melhorar, né? E por pior que melhore, pode piorar. E por mais que melhore, pode piorar. Agora, olha que interessante. Então, nós sabemos que nós podemos estar numa fase muito boa, como que daqui a pouco estar numa fase ruim, como podemos estar numa fase muito ruim e daqui a pouco estarmos numa fase muito boa, tá? E o que diz, qual seria o discernimento para tudo isso, né? E como tentar nos manter, concluir, conseguir estabilizarmos numa fase boa, né? Alcançarmos isso, porque nós queremos sempre melhorar. Mas a grande verdade é que às vezes existem situações na nossa vida que parecem ser boas e não são. Por isso que às vezes você pensa, estou numa fase boa e agora estou numa fase ruim. Por que isso aconteceu? Então é muito relativo saber, tá? Se você estava de fato numa fase boa ou não. Porque a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final são maus ou de morte. Mas não é uma morte física, né? É a morte espiritual, geralmente, que nós interpretamos assim. Agora, olha que interessante. O que poderia nos trazer, né, trazer para nossas vidas, uma estabilidade, independente de tempo, situações ou qualquer momento que você esteja passando. Nós sabemos que é Cristo. E quando alguém fala que é Cristo, fica muito vago, porque cada pessoa vai entender da sua maneira. Isso tem a ver com as faculdades mentais que cada um de nós carregamos e como fomos ensinados sobre Cristo. E o pior é que tem pessoas que têm uma ideia de como é Cristo. Bom, eu tenho Tourette, então enquanto eu viver com isso, você vai me conhecendo e vai aprendendo. Agora, muitos de nós temos uma visão de quem é Cristo e de como Ele é. Né? Como eu disse, isso tudo tem a ver com as nossas faculdades mentais. Como nós vemos as coisas, como nós vemos o Evangelho. Então, está ligado a inteligência, sabedoria, conhecimento, percepção, discernimento, que nós vamos adquirindo com o tempo, alguns aprendendo no Evangelho, outros aprendendo com a sua própria convicção, e até que está tudo bem, mas a grande verdade é que tudo que nós aprendemos é o que vai nos influenciar a ver as coisas, discernir as coisas, saber, ter percepções. E se tudo isso estiver fundado na areia, e vocês vão entender, nós seremos abalados, mas se estiver fundado numa rocha, que é Cristo, nós estaremos estáveis, teremos estabilidade. Então a grande verdade é que existem muitas áreas das nossas vidas que elas precisam ser fundamentadas na palavra. Independente de você ter muito ou pouco conhecimento ou de onde você tirou as suas convicções de quem é Cristo. Então, se você é cristão ou não está olhando essa mensagem, eu quero te convidar a conhecer as Escrituras de verdade e verem de fato como elas são. E talvez você seja uma pessoa que você não acredita muito na Bíblia, mas acredita em Deus. Eu te convido, experimente. Você não vai perder. Você não vai perder o seu tempo. É mais conhecimento que você adquire, mais formações mentais que podem trazer para você uma maior certeza, tornar você uma pessoa mais firme diante da sua vida, suas decisões, suas convicções, né? A Bíblia diz que o conhecimento sábio, ele alcança a favor de Deus. Sabe? Muitas vezes nós oramos e não temos as nossas orações respondidas. Fazemos planos e não temos nossos planos respondidos. Então a grande verdade é que muitas respostas de Deus que nós não conseguimos alcançar é porque ainda nosso conhecimento não está de acordo com a palavra de Deus.
Então existem muitas coisas na sua vida que você pode estar perdendo e não estar alcançando por falta do conhecimento certo. Como dizem Provérbios, o conhecimento sábio, ele alcança a favor de Deus. Mas o intuito ali da mensagem não é só ou apenas que você construa uma vida para realizações dos seus desejos. Porque esse favor de Deus, exegeticamente falando, eu não sei muito, mais eu acredito que seja o favor de Deus cuidar de você. O favor de Deus te abençoar com aquilo que Ele tem para te abençoar. E não exatamente com a realização dos nossos desejos. Você entende isso? Ah, mas aí ficou sem graça, né? Só que não. Eu quero que você faça um comparativo. Eu já vou começar a pregar. Às vezes o seu filho quer muito uma coisa e você sabe que aquilo vai prejudicar ele. Até que ele entenda isso, você não dá, você proíbe. Daqui a um tempo ele amadurece o pensamento e ele mesmo diz, olha, ainda bem que você não me deu, me protegeu. Assim é Deus. E Ele faz essas coisas. Então, coisa boa é ter a nossa vida regida por Deus, governada por Deus. Esse governo do Espírito, ele traz sobre nós, para nós, proteção. E muitas vezes Deus está te protegendo e você não sabe. E muitas vezes você está desprotegido e não sabe. Então, como saber de tudo isso? Vou dar uma palavra que pode trazer um significado bem bom para você. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, bom, é a maneira com que nós olhamos. É o coração e a mente como trabalham. Vão fazer com que nós vamos olhar as coisas. Então diz, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Está falando do nosso ser. Mas se porém forem maus, todo o teu corpo será trevas. E grandes trevas serão. Olha que interessante. Está falando que aquilo que eu comporto como entendimento na minha vida, sabedoria, conhecimento, discernimento, percepção, vai influenciar no meu ser, como eu sou, o que eu vou fazer, as minhas decisões. Olha que importante o conhecimento e a sabedoria de Deus nas nossas vidas. Então você precisa fazer o quê? Analisar o seu ser, a sua vida. Não as outras pessoas, você precisa começar por você, para que você possa fazer aquela varredura e entender aonde estão os seus problemas, os seus defeitos, porque você não avança. E tudo isso pode ser feito através das Escrituras. Quanto mais você lê, quanto mais você conhece, mais você consegue identificar os seus defeitos. Aonde... Estou tendo um espasmo, mas é tranquilo. Aonde estão os problemas que fazem com que você não avance? Alguns exemplos aqui, eu já vou pregar, tá? Só um pouquinho. Alguns exemplos para que você entenda. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Opa, só um pouquinho. Ele rejeita o orgulhoso, ou abate o orgulhoso e rejeita o soberbo. De qualquer forma, você precisa entender que soberbo e orgulho não procedem de Deus. Isso são obras da nossa carne. Então você vai ler, você vai aprender soberbo. Orgulhoso. Sim, Senhor, eu reconheço que eu estou agindo assim. E agora você elimina isso, você deixa de fazer. Processualmente, tá? A partir daí você já está limpando, né, o seu interior, o seu ser. Isso vai influenciar nas suas atitudes, ciclos sociais, nas suas amizades, seu relacionamento. E de boa maneira. Então você começa a progredir. Quanto mais limpo, mais claro. Pegou? Então você começa a ficar mais parecido com Deus, né? As Escrituras te fazem isso, adquirir esse caráter de Cristo, né? Paulo disse para os Coríntios, porém nós temos a mente de Cristo. Há uma interpretação ali, né? De que nós temos ou como consciência, ou nós temos para conceber, né? As duas coisas, né? Se você tem a mente de Cristo já e considera assim, que bom. Eu acredito que eu estou sempre concedendo, né, essa mentalidade através das Escrituras. E quais são os benefícios disso? Você vai poder olhar as coisas, né, e discernir, perceber as coisas, né, tomar decisões e conseguir manter a sua vida num equilíbrio.
onde você compara suas decisões com as Escrituras e você sabe, isso está errado, isso não está, esse sentimento que eu estou tendo não é certo, este é, essas atitudes, essas não. Isso faz com que você tenha um progresso muito grande. Às vezes a longo prazo e às vezes um curto prazo. E aí, deixa eu te falar uma coisa, muitas portas que estão fechadas podem começar a se abrir. Pegou? Você precisa entender isso hoje. Você precisa entender que Deus ele tem para todos nós um plano. Qual? Plano de salvação. Essa é a primeira coisa. Então, quando você entende o que é salvação e você se impõe em pró disso, você já está quase que ganho para o reino. E você começa a estudar as Escrituras e em pró da salvação. A Bíblia diz em Pedro que o objetivo da fé é a salvação das nossas almas. Ele fala para os eleitos ali, ou para os gentios. Aí nós vamos ter que olhar melhor, porque dá os dois sentidos, na minha opinião. Então, entenda uma coisa. Então, o objetivo da fé é a salvação da alma. Você precisa saber que esse é o objetivo da fé. Dentro disso, você pode viver uma vida rumo à salvação, mas nessa linha de vida que você vai viver aqui, você pode crescer e desfrutar de muitas coisas nessa terra. Ou não. Vai depender da sua entrega. Ah, mas Deus não tem um propósito para cada pessoa. Tem, mas todas podem desfrutar. Tá bom? Entrou alguém aí? Então, olha que interessante. Se o Evangelho é o poder para a salvação das almas, nós precisamos aprender qual é o caminho da salvação, que também tem a ver com santificação. Então, dentro disso tudo, você vai também ter a chance de andar numa vida plena com Deus. E Deus vai poder, dentro do aumento do conhecimento, da inteligência e da sabedoria, beneficiar você nessa caminhada. Então você pode viver uma vida com Cristo em plenitude de espírito e também prosperidade da alma e na sua vida física. Entende isso? Às vezes você tem muitas necessidades e a Bíblia diz que Deus ele supre as nossas necessidades, né? Você pega vários versículos que dão esse entendimento. Então, se você está em muita necessidade, deixa eu te dar um conselho. Comece a buscar pelo conhecimento, a leitura e a prática das Escrituras diariamente. Isso não tem muito custo. Todos os dias, antes de dormir, você pode ler alguma coisa. E amanhã continuar as suas leituras. Isso vai aumentar a sua conexão com Deus, com o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que esse Espírito, ele é o nosso companheiro, ajudador, amigo, protetor. Olha quantos benefícios tem em você seguir o Evangelho de Cristo. Dentro disso, você vai processualmente, às vezes a longo ou a curto prazo, ganhando sabedoria, inteligência, né, através do conhecimento. E você vai se beneficiando na sua vida e conseguindo crescer. Liliane Coleman. Seja bem-vinda aí. E aí você vai crescendo processualmente, você não precisa ter pressa. Quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria, mais percepção, mais você amplia sua mente nas Escrituras e isso vai ter um reflexo na sua vida física aqui nessa terra. Então você pode prosperar muito ou pouco. Você precisa entender isso hoje. Mas a prosperidade financeira não pode ser o nosso ponto principal, porque o objetivo da fé é o quê? Salvação da alma. Deu para entender? Eu tenho Tourette, então, mais que eu queira pregar bonito, bem, ou seja como for, eu não vou conseguir. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, vamos lá. O que eu quero falar para vocês? Aqui eu vou começar a pregar. Nós planejamos a nossa vida, tá? A partir do momento que você vai crescendo, tendo ideias, raciocínios, né? E você vai olhando para o mundo, você começa a ter desejos, né? Você vê que todos têm casa, você quer ter uma casa, tem carro, quer ter carro, você tem moto, quer ter moto. Você começa a despertar desejos. Em Pedro fala que os desejos, tá? Eles podem corromper o nosso coração. Olha que interessante. E a Bíblia diz em Provérbios que de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Como guardar o coração? Quando eu deposito
o meu coração no que as Escrituras dizem. Então, quando a Bíblia diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunteis tesouro no céu, eu preciso guardar meu coração desses desejos. Então, eu posso ter as coisas, mas eu não posso ter um desejo desenfreado ao ponto de eu ter que modificar a minha fé em prol somente dos desejos. Estão entendendo bem? Você pode ter desejos, mas os desejos não podem corromper você ao ponto de você pecar contra Deus. E pecar contra você mesmo. Pegou? Então, vai pegando esses sentidos, porque eles vão te ajudar a crescer. Toda vez que você tem um desejo desenfreado e você comete loucuras por isso, é a hora de você lembrar dessa mensagem. Opa, só um pouquinho, eu estou demais, eu não estou conseguindo. Senhor, me ajuda. Para, observa, vigia, lê as Escrituras, jejua. É a hora que você tem que parar. Porque as portas não estão se abrindo. Eita, glória. Estão pegando essa? Eu falo por experiência e por conhecimento. Então você precisa parar um pouco, às vezes, e meditar. Na verdade, nós temos que ter uma vida constante assim. Por isso os devocionais. Ah, que bom, Liliane. Tem muito mais coisas. Fica aí que tu vai ficar impressionado com o que vai vir daqui a pouco. Então vamos lá. Nós temos uma vida pela frente e nós não sabemos quanto tempo de vida nós vamos viver. Mas a Bíblia nos promete vida longa e em abundância. Lá em Deuteronômio, Levítico, se você olhar, né, começa com uma promessa: se honrar pai e mãe, terás vida longa na terra e uma vida bem sucedida. Então, não só vai viver muito, como vai ser uma vida boa. Só que tem todas as leis para cumprir, né? A princípio são 613, nem todas são para nós, nem todas. As leis eu vou ter que cumprir, mas algumas sim. Aí você vai lá e lê, tá bom? Eu não vou ter tempo de pregar. Mas tudo isso tem a ver com a palavra. Então, olha só, nós podemos sim ter uma vida boa com Cristo, ou ter uma vida ruim. Tudo isso depende de como eu conheço as Escrituras. Né? Os fariseus, se eu não me lembro, perguntaram para Jesus: mestre, como faço para herdar a vida eterna? E ele diz assim: vocês têm lido o que está escrito? E eles disseram, sim. E olha agora o segredo. E como discernem? Então não é somente ler. Eu tenho que ter um bom discernimento. E saber se que o que eu estou lendo está sendo interpretado corretamente. Tá bom? Mas isso aqui com o tempo, agora para janeiro, eu vou começar a pregar mais. Eu tenho ouvido a voz de Deus e ensinar bastante. E aí, se você está me seguindo, vai para o meu canal no YouTube. Tá? Jefferson Oliveira, construa a sua vida em Deus, já estou fazendo propaganda aí, você vai achar meu canal. Então vamos lá, agora, como que eu faço, Jefferson, então, para que eu consiga me estabilizar em Deus? Como que eu faço para que eu consiga, a partir de hoje, caminhar em segurança, caminhar em prosperidade? Essa prosperidade não é material, tá? Ainda que reflita nisso. Como que eu faço para não ser mais abalado emocionalmente? Como que eu faço para que quando eu construir algo em Deus, eu saiba que está em Deus? E como que eu faço para que eu construa as coisas e eu não volte atrás, não retroceda? Para que eu ande em progresso, mesmo diante dos processos. Bom, agora eu vou explicar. E aqui nós vamos começar a mensagem. Tá bom? Vamos lá então. Mateus 7, 24. Vamos lá. Olha, presta bem atenção. Que agora eu vou começar a pregar e dar os significados maiores aqui, tá? Creio eu. Você precisa pegar todo o Mateus 7, tá? Mas vamos começar por aqui. Pegar todo o Mateus, o livro de Mateus. Porque todo o livro vai trazer uma consciência melhor desses versículos que eu vou citar aqui. Já pega isso daí. Tá? Então não adianta você hoje pegar essa pregação e tomar como base. Porque todos os dias nós temos que pregar, ensinar. Nós temos toda a Bíblia para nos regir, tá? Então, hoje, essa palavra vai falar com você. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras... Opa, só um pouquinho. Não está falando de qualquer pessoa. Está falando daqueles que ouvem. O que é ouvir? Dar ouvidos. Não é somente uma pessoa que ouviu e seguiu como queria. Essa pessoa ouve as palavras.
e ela dá ouvidos. Sabe o que é dar ouvidos? Sim, eu aceito. E está falando, todo aquele que ouve, pois que ouve estas minhas palavras, já está dando uma diferença aqui do que eu estava falando. Quais palavras? As minhas palavras. Jesus está falando, são as minhas palavras. Existiam muitas pessoas na época, tá? Principalmente os judeus, né? Que vinham com ensinamentos humanos, doutrinas de homens. E Jesus estava falando, não, todo aquele que ouve as minhas palavras. Ele estava dizendo, o que vocês estão ouvindo? O que vocês estão aprendendo fora do Evangelho? É forte. Vou falar aqui, tá ao vivo e depois não dá para cortar. Em Efésios diz que nós temos que ser maduros na fé para não seguirmos doutrinas, ventos de doutrinas, que também são ventos de demônios às vezes, tá? Às vezes. O que é isso? Doutrina é todo tipo de ensinamento. Então, você tem que tomar cuidado com o que você está aprendendo. Não só no Evangelho, fora do Evangelho, os ensinos que não são evangélicos. Uma hora que eu tiver mais estrutura emocional, eu vou falar disso com muita firmeza. Eu me dedico somente às Escrituras. Eu aprendo outras coisas, mas não para colocar em prática na minha vida, mas como defesa. Então, para mim, a vida é as Escrituras. A vida é Cristo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, olha só, e põe em prática. Então, nós temos que ouvir, aprender e colocar em prática. Agora, olha o que ele fala, olha o que o nosso Jesus fala. Será comparado? Ué, só um pouquinho, tem comparação? Tem, olha que interessante. Será comparado a um homem prudente. Esse homem é prudente. Olha, ele ouve a palavra e ele põe em prática. E nós estamos comparando. Ele será comparado a um homem prudente. A pessoa prudente. O que é uma pessoa prudente? Ela não é imprudente. Pegou? Então não faz o que quer, não faz o que pensa. Ela analisa, ela é prudente, ela observa, ela não toma decisões pelo momento. Ela não faz o que ela pensa. Ela sempre consulta as Escrituras nos seus pensamentos. Nas suas decisões, ela sempre consulta as Escrituras, ela consulta a Deus. E outra coisa que eu vou dizer aqui, não tem como consultar Deus sem ter conhecimento bíblico. Toma cuidado. Ou tem. É muito difícil. Porque Deus é expressado nas Escrituras. Sem as Escrituras, você pode ter uma fé inoperante. Eu vou falar disso outra hora, tá? Então vamos lá. Será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos lá, para aprender aqui. Primeira coisa, edificar. A palavra edificar tem a ver com construir. Como que se começa uma edificação e uma construção? Base, estrutura e cobertura. Vamos definir nesses três pilares. Qual é a base? Cristo. Quais são as estruturas, né? Quais são a nossa cobertura? Estrutura poderia ser o Espírito Santo e a cobertura é nosso Deus. Então eu tenho que ter uma base, tá? Nós sabemos que Cristo é a rocha. A rocha representa a base, a firmeza, entendeu? O poder. Então nós construímos a casa sobre a rocha, nós edificamos. Na época de Cristo, as casas eram construídas sobre pedras. Então nós tínhamos uma pedra central, que era a pedra angular. Cristo era a pedra angular, aí também citado. E sobre esta pedra era construída uma casa. Então essa casa ela tinha base. Depois as estruturas, que nós, como eu disse, pode ser comparado com o Espírito Santo ou não. Eu não me preparei para falar isso. E a nossa cobertura é Deus. Então nós temos 3 fundamentos aí que vão regir nossa vida. Então ele vai ser comparado ao homem prudente, que edifica a sua casa. Edificar, construir, tá? A prudência é a pessoa que observa e não toma decisões também de acordo com os seus pensamentos. Ela é prudente, ela não age por impulso. Ela não se atira em qualquer relacionamento. Tá, glória. Pegou? Ai, meus tiques. Vamos lá. Será comparado a um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Deixa eu te falar uma coisa, tá? Casa aqui simboliza algumas coisas. Eu vou dar alguns códigos para vocês. Casa, proteção. Então você vai ter proteção quando você constrói a sua vida, tá? Sobre as Escrituras. Significa cobertura, né? Nós temos as nossas coberturas espirituais. Pois é, esse é um assunto complexo e polêmico, que eu não posso falar agora. Mas você tem seu pastor como cobertura espiritual. Nós sabemos que Cristo, né, Jesus,
Deus é a cobertura das nossas vidas, de todos. Ele é a nossa cobertura principal. Então, o que nos cobre, então? Como assim? Quando se fala de cobertura, se fala de proteção, de alguém que está nos cobrindo, nos protegendo. A palavra, como eu disse, Jesus é a palavra, né? Deus é a palavra. O Evangelho é a expressão do reino, né? Ele mostra ali como deveria ser. Para nós que estamos no céu, santificado seja o teu nome, nosso teu reino seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Para nós de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nós precisamos entender que essa cobertura, o que nos cobre, nos protege, é as Escrituras. Por isso que quando nós cumprimos as Escrituras, elas estão sobre nós e em nós e fluem através de nós. Tá? Então você vai ter proteção, cobertura, você vai ter abrigo. A casa fala de abrigo. E você vai ter uma morada. Jesus é a nossa morada. Então, todo aquele que constrói a sua vida na palavra, que ouve e pratica, vai ter isso, esses benefícios. Você precisa entender isso hoje e tomar uma decisão de aceitar e não seguir mais uma vida torta. Agora, isso vai levar um processo de edificação. Ninguém constrói do dia para a noite, a não ser Deus. Mas você vai começar a caminhar. Dentro desses processos, você tem sempre que lembrar que você está edificando. Podem acontecer muitas coisas e você pensar em desistir. Esse pensamento é sugestivo, ele não é seu e ele não é de Deus. Você precisa continuar no processo. Pegou? Agora olha o que ele fala. Será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ponto. 25. Olha, preste atenção nisso. E veio a chuva e caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram. O que é que quer dizer essa chuva, o vento e os rios? Todas as dificuldades da vida. Prestou atenção? Todas as dificuldades da vida. Então, entrou a Kathleen, ô glória. Então está explicando aqui. E veio a chuva, e a chuva caiu, os rios encheram e os ventos sopraram. Está falando das dificuldades da vida. Todo tipo de dificuldade. O que você precisa entender agora? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia seu próprio mal. O próprio Evangelho diz: basta cada dia seu próprio mal. Todos os dias você acorda e vai ter coisas boas e coisas ruins. E você nunca sabe quais coisas serão ruins. E quantas vezes vai acontecer coisas ruins. Nós programamos uma vida sem saber o que vai acontecer no amanhã. Mas nós temos uma expectativa. E as expectativas se frustram. E é onde nós nos decepcionamos porque nós planejamos a nossa vida e não estamos no plano de Deus. Aí, glória a Jesus. Bom dia. Então, você precisa saber que os dias maus vêm e nós não sabemos quantas vezes vêm e como vêm. Então você constrói a sua casa sobre a rocha para que nesse dia mau você esteja estável, não seja abalado por esse dia, porque são momentos e isso é passageiro, vai continuar. E é nesse momento que você precisa ter firmeza e saber aonde você está edificando a sua vida. É forte. E agora olha o que fala: e bateram com força contra aquela casa. Não está falando de uma dificuldade simples, mas é de uma dificuldade grande, que bateram com força contra esta casa, contra você. As dificuldades vêm e batem com muita força contra nós. E nós precisamos estar firmados em Cristo, que é a palavra de maneira correta, como ensinei no início. Você precisa aprender corretamente as Escrituras. Muitas pessoas têm, às vezes, 10, 20, 30 anos de Evangelho e elas são abaladas. E eu, por mim, posso ser. E aí, por quê? Porque existiam estrutura nas nossas vidas que não estavam firmadas na base que é Cristo. E, às vezes, essas coisas vêm para abalarem a gente, para mostrar o quanto ainda nós estamos fracos. Então, nós precisamos nos fortalecer. Dentro disso, eu recomendo sempre que você tenha pessoas e andem com pessoas que têm um bom conhecimento e uma boa vida diante de Cristo. E bateram com força contra aquela casa. Olha o que diz agora: contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. O que eu quero que você entenda aqui?
Os momentos difíceis vão vir, independente de você ser cristão ou não. Só que esses momentos, essas fases, essas dificuldades, elas não vão abalar você. É uma promessa. Mas a promessa aqui está diante de uma exigência. Aquele que ouve as palavras e pratica. Então, quero dar 2 conselhos para você. O primeiro conselho: o que você está ouvindo? De quem você está ouvindo? E outra, você está praticando ou não está? Por isso que você precisa estudar também. As minhas pregações aqui precisam ser estudadas. Se eu cometo um erro, você está diante de erro. Tá? Então, todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, são as palavras de Jesus. Tá? Será comparado a um imprudente que edificou essa casa sobre a rocha. Aí vem a chuva, a tempestade, os rios se encheram, bateram com ímpeto contra aquela casa. Porém, ela não foi abalada porque estava o quê? Edificada, construída. A base era a rocha. A rocha aqui representa Cristo. A rocha representa a firmeza, estabilidade. Então, é um lugar em Deus. É a sua inteligência emocional, a sua intelectualidade, o que você sabe. Tudo que você está construindo como mentalidade. Pegou? Vai fazer com que você seja uma pessoa espiritualmente, emocionalmente, até fisicamente, muito mais forte do que você imagina. Às vezes você olha para a sua vida e para o seu futuro e você se acha incapaz. Essa incapacidade está diante das estruturas que você construiu na sua mente. De coisas que te falaram, forte. De coisas que você aprendeu. Isso faz com que você, às vezes, não acredite nem em você e tampouco no Evangelho. Então você fica como uma pessoa que crê e descrê ao mesmo tempo. Então está faltando mais profundidade. Pegou? Agora olha que interessante. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato. Olha, já mudou agora. Que edificou sua casa sobre areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e a sua queda foi grande. Essa é a mensagem de hoje. A pergunta que eu faço: aonde você está construindo a sua vida? O que você tem adquirido como fundamento? Você tem se dedicado às Escrituras? Eu quero pegar um pouquinho pesado aqui. Você já viu que tem pessoas que dizem: eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. Mas elas se dedicam e se formam em tudo. Fazem faculdade, não é errado, calma. Tá? Fazem cursos e se dedicam ao máximo a conquistar seus desejos, né? Sua profissão. E quando eu pergunto: você tem conhecimento bíblico? Não, estou aprendendo ainda. Sabe como é que é? Pois é. Tome cuidado, porque você está construindo uma vida sem ainda ter uma base. Nesses processos você pode estar construindo uma casa na areia, como a gente leu aqui. Então você precisa hoje ter essa consciência. Você aqui ouviu falar sobre 2 casas. Então é possível construir tudo fora de Deus? Sim. E é possível construir tudo dentro das Escrituras. Só que você só vai saber disso ao longo prazo, quando as dificuldades vierem. E aí você vai saber aonde sua casa está construída. Então hoje eu quero orientar você, que vai olhar essa mensagem, mesmo que seja depois. Se dedique ao conhecimento de Deus, através das Escrituras. O mais rápido possível. E o máximo de tempo que você tiver. Porque Cristo é a rocha e mais nada. Cristo é o caminho e mais nada. Cristo é a verdade e mais nada. E Cristo é a vida e mais nada. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Fora dele não existe nada. Quando você conseguir alcançar essa consciência de que Cristo está acima de tudo, e de todas as coisas, escute isso. Aí você está tendo uma consciência divina. E você vai ser participante da divindade de Cristo. O mundo só tem aflições e não tem nada para nos oferecer. Por isso a corrupção da carne, a sedução. A Bíblia diz em João, que eu não consigo gravar, que o mundo é a concupiscência dos olhos, soberba da vida.
e é a concupiscência da nossa carne. Aquele que ama o mundo não ama a Deus. Lê 1 João, você vai entender isso. Eu até quero ver. Está bem forte aqui a palavra. Você precisa entender isso. Você precisa saber que Cristo é o caminho para a salvação das vossas almas. E se você não entender, você vai caminhar por qualquer vento de doutrina. Você vai caminhar por qualquer caminho. E esses caminhos são tortuosos e cheios de buracos. E isso pode fazer com que você tropece e caia. Você tem uma vida inteira pela frente. Você tem uma vida linda em Jesus. E às vezes, por não saber e não ver, você acredita em qualquer palavra, em qualquer mensagem, em qualquer promessa. A palavra diz assim: não ameis o mundo e nem o que nele há, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Aquele que ama o mundo não ama Deus. E eu quero encerrar, porque a mensagem me veio, e dizer para você que Deus é o teu Pai. E você não pode rejeitar o seu Pai. Ele é o teu protetor, você não pode rejeitar esse protetor. Deus é o teu guia, você não pode rejeitar esse guia. Ele é teu Salvador, e você não pode rejeitar o teu Salvador. Mas Jefferson, eu não rejeito. Vamos ver se não? A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Como que eu busco a Deus? Como eu falei hoje. Ouvindo, aprendendo e praticando. Isso é uma busca. Então, se você diz que não rejeita a Deus, você não pode rejeitar os tempos que você tem para se dedicar a aprender. Eu sei que a gente tem que trabalhar, eu sei que a gente tem que fazer as coisas da vida, mas quando você tiver um tempo, se dedique. Essa dedicação a longo prazo vai trazer benefícios para você. Então nós vamos orar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer por todas as pessoas que vão ouvir essa mensagem. E eu te peço uma coisa, que o Teu Espírito Santo esteja no coração e na mente de cada um que está ouvindo e vai ouvir essa mensagem. E que ela possa fazer uma diferença na vida dessas pessoas. E que elas possam sentir a Tua presença. E entender que através desse sentimento é o Senhor entrando nessas vidas. E que Tu possa sim, Senhor, abençoar a vida de cada um que está ouvindo aqui. E que Tu possa transicionar essas pessoas para um crescimento maior, Senhor, em Ti. E que Tu possa abrir, Senhor, as portas, Pai, que estão fechadas, que já deveriam ser abertas. As portas de entendimento. E que Tu possa ser um supridor da necessidade de cada um, Senhor, que vai ouvir essa mensagem. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu sei, Pai, que muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem, Pai, muitas pessoas, Pai, estão precisando Te ouvir. Que haja, Senhor, cura, libertação, transformação. Que Tu possa entrar, Senhor, na mente de cada um e dizer para eles, Senhor, que Tu és a rocha deles. E que se eles se dedicarem a Ti, Tu te dedicará a eles, Pai. Que haverá uma reciprocidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Tu és um Deus de promessa. Eu sei que Tu és um Deus, Senhor, que restaura, que restitui. Xaramacê. Eu sei, Deus. Eu sei que Tu és poderoso, Senhor. E que as pessoas saibam disso, ó Deus. Eita, glória. Que as pessoas saibam, Deus, em nome do Senhor Jesus, que Tu és um Deus que restaura. Tu és um Deus que restaura. Tu és um Deus que restaura. Escute, você que vai ouvir essa mensagem, tempo e fora de tempo, Deus é um Deus que restaura. Não há o que se foi perdido que não possa ser recuperado. Eita, glória. Escute, tem coisas que você pode ter perdido que podem ser restauradas. Escute isso. Deus é um Deus que restaura. Escute isso. Escute essa mensagem, porque Deus é um Deus que restaura. Escute o que eu estou falando. Se você entregar a sua vida para Cristo corretamente, não é de qualquer maneira. Eu vejo como que Deus vai restaurar. Eu vejo pessoas sendo restauradas, coisas sendo restauradas. Haverá restauração a longo prazo. A longo prazo. Não desanime. Deus é um Deus de restauração. E eu digo mais, é para quem está ouvindo aqui, e para quem vai ouvir também, mas principalmente para quem está aqui agora. Deus é um Deus de restauração. Eu não vou falar o nome da pessoa para não constranger. Escute, dentro da restauração, escute o que eu estou falando, dentro da restauração, a pessoa que está aqui sabe que é com ela. Haverá restituição. Olha bem o que eu estou falando. E a restituição é 3 ou 4 vezes mais do que se perdeu. Significa que na vergonha que você passou,
Deus vai dar muito mais honra. É forte isso. Aleluia. Escute, se você se entregar de verdade, Deus é um Deus de restauração. Ah, Deus vai restaurar tudo? Não. Ele vai restaurar o que ele tem que restaurar. E vai restituir o que ele tem que restituir. Então, vou te dizer uma coisa. Vale a pena se entregar. Por mais difícil que esteja, vale a pena. Que Deus abençoe. E vamos tentar crescendo aí. Vou tentar continuar nas mensagens, tá? Pra gente ir expandindo o reino aí. Até.